Então esse pensamento que a gente tem hoje da ciência ser algo exato, né, ser algo que não tem influência do pensamento humano, é algo vem dessa época do Renascimento. O Renascimento tem essa parte aí política e econômica que a gente pode remeter ao surgimento da burguesia, e a parte artística, filosófica, que aí já foi muito forte na Itália, né? Os pintores, né? Os Tartaruga Ninja lá, Da Vinci, Leonardo, Michelangelo. E hoje a gente está no finalzinho da Idade Média e nos encontramos com um senhor chamado Giotto di Bondone, que simplesmente mudou a forma de pintar. Verdade, é como se ele tivesse acendido uma luz e dado uma outra perspectiva para a pintura. Ele é considerado o pai do Renascimento, um pré-renascentista. Olha só, esse manuscrito, que foi produzido entre 1250 e 1300, ele tem essa pintura em que você vê o enterro de Cristo. Tá vendo como as figuras estão todas condensadas? Eu que sou claustrofóbica me dá um pouco de claustrofobia, porque parece que não tem nem ar entre elas. Não tem naturalidade nenhuma, né? Você concorda? Agora, o mesmo tema pintado por Giotto di Bondone entre 1305 e 1306. Ele colocou naturalismo, parece agora realmente que tem ar, que tem volume nessa cena. E a gente até esquece que está diante de uma pintura que é bidimensional, porque ele consegue passar essa sensação de tridimensionalidade. Então, nessa época, o que aconteceu no Renascimento? Eles estavam fugindo do que era religioso e místico. Então eles colocaram agora a razão do homem no centro do universo. Então aí que veio o humanismo e o antropocentrismo. Então já não era Deus o centro do universo, agora era a razão do homem. O homem já conseguia compreender tudo. Isso foi a ideia que foi se formando, né? E com o passar do tempo, com o desenvolver da ciência, que aí eu vou chegar no Isaac Newton, que foi um ponto-chave para isso. Quando chegou Isaac Newton, eles tiveram certeza, pronto, agora o homem consegue entender o universo. Mas lá no começo, então Leonardo da Vinci, então olha lá, uma das figuras mais importantes do Alto Renascimento. Aí tem as fases do Renascimento, né? Então, que se destacou como cientista, matemático, engenheiro, inventor, anatomista, pintor, escultor, arquiteto, botânico, poeta, músico, jogador de futebol. Ja, ik vind dat dit echt niet kan hoor. Ik bedoel, maar moeten we nu nog antwoorden of niet? Want ja, dat zwijg ik liever. Excuseer, excuseer. Olha tudo que o cara era. Então era o empoderamento do homem, né? O homem podia já entender muita coisa, raciocinar sobre muita coisa. E o mundo começou a ficar pequeno, né? O homem começou a entender o universo, começou a surgir esse sentimento de que o homem conseguia compreender o universo. Então o universo não é mais aquela coisa mágica, né? Já é algo que pode ser dividido. E eu acabei me aprofundando mesmo, estudando
essa velocidade que a gente está vivendo, na Renascença, por exemplo, aconteceu isso. Havia muita produção cultural e, pela primeira vez, essa produção era indexada, como hoje. Sim. Isso é o que eu enxerguei desse paralelo entre os livros, inclusive, entre Gutenberg e o que está acontecendo hoje. Havia indexação, entendeu? Dos livros de medicina e também dos pintores. Michelangelo não existiria sem o estudo da anatomia que estava acontecendo ali e as trocas de páginas numeradas, né? Um influenciando o outro. Comércio, a indústria tem um florescimento gigantesco por conta de abundância indexada. Sim. Hoje a gente vive abundância indexada. Então, foi nessa época que eles dividiram o conhecimento humano em três áreas, né? Porque era tipo isso, vamos colocar numa prateleira agora, como se fosse um universo mecânico. Então, hoje o que a gente divide, né? Ciências naturais, ciências sociais e humanidades. Já, da onde que isso veio? Ó, à medida que o Renascimento foi cultivando sua revolta contra o império da religião e, portanto, contra a igreja, contra a autoridade, contra o escolasticismo, que é o conhecimento da Idade Média, contra Aristóteles, surgiu um súbito interesse pelos problemas centrais da sociedade civil, da humanidade e da natureza, que correspondem aos três principais eixos de investigação filosófica renascentista. Então, quais eram os eixos? A filosofia política, o humanismo e a filosofia da natureza. Então, a ciência social, as humanas e as ciências da natureza, que seriam as exatas. Artists of all sorts could create such beauty, such wondrous works of art on the scale of St. Peter's Basilica, like the obelisks that were erected throughout the city of Rome, like the dome of the cathedral in the city of Florence. It gave the human significance again, and it gave us a bit of an attitude as well, that we are again the center of all things. And many people think it is with the Renaissance that modern culture actually begins. O Leonardo da Vinci, os quadros dele, por exemplo, ele foi muito importante para a anatomia. Ele chegou a pintar coisas do corpo humano, então ele fazia dissecações de corpo humano para depois conseguir pintar quadros retratando especificamente lá dentro do corpo humano. Ele tem bastante obra de engenharia, tem vários quadros dele que ele descreve máquinas que voavam, aviões, né, engrenagens. Então era isso, era o mundo se tornando um mundo mecânico. E o que foi, e aí o que foi a chave central disso? Foi o livro, né, de 1687, o livro Princípios Matemáticos da Filosofia Natural, ou Principia, né, que é o livro do Isaac Newton. Ele é considerado o maior livro da ciência de todos os tempos. Aqui eu só estou falando de gênio, né? O Da Vinci é considerado um dos maiores gênios de todos os tempos, o Newton também, já eu vou falar de Einstein. E o Newton, nesse livro, ele descreveu as leis do movimento, né? Tanto que quando a gente entra no ensino médio, começa a estudar física, a gente começa por ali, né? Como se a física tivesse começado no Newton, né? Então a gente vai estudar lá a mecânica, a cinemática, as leis de Newton. E o que significou, né, aquele livro? Ele descreveu leis, então, em 4 leis, né? Então a lei da inércia, a segunda lei de Newton, que fala da aceleração e de força e de massa, e a terceira lei, que é ação e reação. E a quarta, que é a lei da gravitação universal. Então olha o nome que ele deu, né? Lei da gravitação universal, né? Então olha a prepotência dele. Dá para ver a prepotência dele nessa frase aqui, ó. Esse livro é um livro muito, muito bom, que fala bastante dessa parte, né? Só que aí, ó, será que Deus joga dados? Isso foi um debate que teve entre o Einstein
E o Bohr, um outro cientista da física quântica, quando começaram a entender que o universo, mesmo o universo mecânico, se comportava de forma estatística e não era uma coisa totalmente igual imaginavam antes, e aí teve esse debate. Aqui explica esse livro explica bastante como esse pensamento, né, como o mundo começou a se tornar mecânico aos olhos dos homens da época, até chegar em Einstein, né, que já é aqui mais próximo da gente, 1900, 1930, por aí, o desenvolvimento da física quântica, que aí a gente começa já a colocar tudo em dúvida, né? Já na verdade aquela certeza que eles tinham, na verdade não eram certezas absolutas, né? A lei da gravitação universal do Newton, na verdade, não é universal. O Einstein é uma lei que sim, tudo que o Newton falou não foi derrubado, funciona, mas funciona em determinado estudo, em determinado tamanho, né? Então não é uma lei universal, ela funciona para os corpos de determinado tamanho e determinada energia até determinada energia. Passou daí, ele já não consegue explicar algumas coisas que aí depois o Einstein explicou, agora a física quântica explica. We are on Earth, and the Earth is just one planet in the galaxy.